Voltamos a apresentar Revista Justiça. E o Revista Justiça pela Rádio Justiça está de volta aqui em 104,7 FM. 8 horas e 36 minutos. Revista Justiça. Debate. No debate de hoje, nós vamos falar sobre o apagão provocado pelas fortes chuvas que vem acontecendo em São Paulo. Qual a responsabilidade do Estado? E os direitos de indenização de moradores e empresários que tiveram prejuízos? Quais as alternativas e soluções possíveis para evitar problemas futuros? Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Eric Avelar. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia, muito obrigado. É um prazer para mim fazer parte desse programa. Acredito que a gente pode contribuir com informações para toda a sociedade e é um prazer compor essa mesa hoje. Os agradecimentos também pela presença e a participação do advogado, professor e especialista em direito público, doutor Emerson Caetano. Um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação também. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade para esses esclarecimentos, participar dessa ilustre mesa de debates e vamos tentar esclarecer aí os pontos mais relevantes para o usuário, para a população em geral que é afetada por esse tipo de situação. Os agradecimentos também pela presença e a participação do engenheiro civil e segurança do trabalho, Dr. Daniel Vasconcelos. Um bom dia, muito obrigado. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast aqui com a Rádio TV Justiça. E estamos aqui para poder conversar um pouco, debater sobre São Paulo. Perfeito. Eu começo com o Dr. Emerson Caetano. Dr. Emerson, quem é o culpado de tudo isso que está acontecendo em São Paulo? Tempos atrás é um fato recorrente a falta de energia, os apagões e agora provocados nos últimos dias devido às chuvas. Quem é o responsável? Bom, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção inicialmente entre culpados e responsáveis. Os culpados ou as causas que levaram a essa situação, isso vai ser aferido ainda por verificações técnicas perante o judiciário e pela própria administração federal e estadual no estado de São Paulo. Mas os responsáveis, eles já estão pré-definidos na legislação. E aí isso nos remete à legislação que regula a concessão de serviços públicos no Brasil. Que é da União. Que é uma lei federal e ela é do ano de 97, é a lei 8987 de 95, aliás. E essa lei, ela estabelece os parâmetros, os princípios e as regras essenciais e basilares da relação entre o Estado, que é titular de um serviço público, e um eventual particular, na verdade uma empresa, que recebe a concessão, a delegação de serviço público. E a gente precisa ter bem clara a noção, como introdução a esse assunto de quem tem a responsabilidade, que isso vem da própria Constituição. Se a gente vai ao artigo 175 da Constituição, lá de 88, ela é muito clara que diz: os serviços públicos que são titularizados pelo Estado, são de responsabilidade pelo Estado, e a própria Constituição estabelece essa responsabilidade lá nos artigos 23, 22 da Constituição, 21, diz o seguinte: esses serviços que são titularizados pelo Estado, eles são executados de duas maneiras: ou diretamente pelo próprio Estado, são as empresas estatais que executam o serviço, às vezes empresas de transporte coletivo, às vezes empresas de fornecimento e produção de energia elétrica e tantas outras. E a outra forma que a Constituição prevê é a forma de execução do serviço indireta. Ou seja, o Estado, por meio de um procedimento administrativo e por meio de contratos, transfere a um particular não a titularidade do serviço, mas a execução. A titularidade, a regulamentação, a fiscalização, o controle continua com o Estado. Mas a execução foi passada a uma empresa ou a um particular. Isso a gente chama de delegação de serviço público nas formas de concessão de serviço público ou permissão de serviço público. É disso que estamos tratando. E quando acontece esse fenômeno administrativo, a transferência da execução de um serviço para um particular, aí nós já temos dois corresponsáveis. O primeiro corresponsável direto é o particular, a empresa que recebeu por contrato essa execução. E aí ela é responsável pelos aspectos técnicos, pela qualidade, pela segurança, pela eficiência e tantos outros aspectos inerentes a esse serviço.
E o Estado é corresponsável na medida que deve fiscalizar, regulamentar, controlar, ditar parâmetros de preços e de qualidade, de prazos de execução. Então aqui a gente já introduz identificando quem são os responsáveis. O responsável direto pela entrega do serviço é o concessionário particular que recebeu por contrato de concessão a execução do serviço. E o Estado que fiscalizou ou não fiscalizou, que bem cumpriu ou não o seu papel regulatório. Então acho que a gente pode, eu encerro essa introdução aqui com esse paradigma. Então temos 2 corresponsáveis, cada um na medida do que estabelece a lei. Perfeito. O Dr. Daniel Vasconcelos, senhor como engenheiro, é possível prever a empresa de energia elétrica ou é falta de manutenção, cuidados e investimentos? Não dá para ser evitado incidentes como esses de apagões constantes na capital paulista? Bom, primeiramente, fazer as preventivas. O que são as preventivas? É poda de árvores para poder evitar queda de árvores em uma possível alagamento como teve em São Paulo, trovoadas fortes, ventos de 200 km por hora, no qual deixou mais de 3 milhões e 100 moradores sem energias, né? Que hoje conta com... Hoje está tranquilo, está estabilizado. Mas as preventivas são poda de árvores, manutenções preventivas e corretivas nas redes elétricas, uma possível melhoria que poderia ser feita, que eu acho que o investimento é de 3 a 5 vezes o valor do padrão normal que é de São Paulo, é uma adequação subterrânea, mas acredito que isso não seja possível porque é um valor muito alto São Paulo é uma cidade muito movimentada e não é possível fazer isso por conta dos trânsitos, ia ter que envolver um projeto muito robusto, mas as preventivas, as podas de árvore, pelo que eu vi nas reportagens, estava acontecendo, mas alguns pontos que houve queda de energia era um local muito vasto de árvores grandes que não foram podadas por ser de difícil acesso. Acredito que se tivesse feito isso em alguns campos lá dentro de São Paulo, não haveria acontecido essa queda de energia. Certo. Dr. Eric Avelar, quanto ao consumidor que teve problema com os equipamentos, perdas de alimentos dos empresários de uma maneira geral, sobretudo restaurantes, como fica a situação deste consumidor? Consumidor que chegou a ter algum tipo de prejuízo, seja ele material ou moral, ele tem direito à devida indenização. Esta é uma regra, é uma norma contida no Código de Defesa do Consumidor e também normatizada pela ANEEL, na resolução número 1000, que trouxe ali os parâmetros para que essa indenização ocorra, inclusive de forma administrativa, para facilitar que os consumidores tenham acesso a essa indenização, a esse ressarcimento, sem ter necessariamente de ajuizar uma ação judicial. Então, a concessionária de serviço público, ela precisa prestar um serviço de qualidade e, quando não o faz, se gerar dano ao consumidor, este tem sim direito de ser indenizado. Se não o for administrativamente, seguindo essas regras que constam da resolução número 1000 de 2021, que seja judicialmente, e esse direito ele é consideravelmente uníssono esse entendimento, né? Essa posição do judiciário brasileiro, ela é consolidada, então o consumidor ele tem sim direito a esse ressarcimento, tanto moral quanto material. A pessoa fica sem energia durante um período. Isto, na prática, teria que vir o desconto na conta seguinte, do mês seguinte? Se ela ficou, exemplo, 3 dias, 5 dias sem energia, a empresa, a companhia de energia elétrica, ela tem que descontar isso daí? Certamente. Mas isso não é feito, né? Não é feito. É difícil para a empresa se organizar para fazê-lo e os consumidores dificilmente vão atrás desse direito. Se o fizessem, se os consumidores com frequência reclamassem para dedução daquele um dia que seja, daquelas 5 horas que seja, se fizessem brigassem por isso com frequência, a empresa passaria a fazer essa dedução automaticamente para não ter de lidar com essas brigas, mas a prática é que dos milhares de consumidores afetados, muito poucos vão atrás desse direito. Serviço não prestado não pode ser cobrado, simples assim.
E na cobrança tem a taxa básica, tem o custo diário, na verdade por minuto de energia utilizada. Então se ficou sem energia uma hora a menos daquele total que seria cobrado no mês. Se ficou um dia, 2, passa a ser relevante. Isso somado em relação a milhares de consumidores, esse valor é relevante e é um direito deles. Serviço não prestado não pode ser cobrado, simples assim. Doutor Emerson, nessa última pergunta que eu fiz para o doutor Eric, essa questão da fiscalização no valor da conta, do desconto por falta de energia, compete a quem? Às agências reguladoras, é isto? Essa competência, ela genericamente falando, da unidade federativa responsável por aquele serviço. No caso, o Serviço de Energia Elétrica é a União. E a União o faz por meio de agências reguladoras e também pelo Operador Nacional do Sistema, que é um órgão maior, né, de cúpula, que gerencia todo o sistema elétrico no Brasil. Mas essa fiscalização mais minuciosa, pontual, é de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica de caráter federal, ou seja, da União. E é importante destacar também o seguinte, que a própria legislação regulatória das concessões, né, desses serviços que foram passados a particulares, traz 2 medidas para intervir e solucionar esse tipo de situação, de caos que se vive. Essa primeira medida, ela cai na responsabilidade do Estado, porque nós não estamos falando de um serviço qualquer, de um serviço particular, não é um entretenimento meramente privado. É um serviço que ainda é um serviço público, apenas a sua execução foi transferida a particular. Então, a própria legislação, que é a Lei 8987 de 95, lá no seu artigo 32, dá o poder ao Estado de intervenção imediata, chama intervenção na concessão. Para que se faz essa intervenção? Para adequar o quanto antes, ou normalizar o quanto antes, a prestação do serviço. Então, essa intervenção consistiria em quê? Um conjunto de servidores designados pelo Estado, no caso até a própria agência reguladora, entraria para dentro da gestão da empresa e ali passaria a coletar, a analisar os dados que estão chegando, os que já estavam lá presentes, para saber as causas, os riscos ainda existentes, o tempo de reparação e adequação do serviço e até aprovar ou não as medidas que estão sendo planejadas e executadas emergencialmente. Então, isso cai na conta do poder público. A população tem que saber que não é só a empresa que está lá faturando por esse serviço que tem responsabilidade, não. O Estado passou o serviço para ser executado por um particular, mas com a incumbência constitucional e legal de fiscalizar. Então, a intervenção certamente seria uma medida muito bem-vinda neste momento, para que até o Estado tenha condições de dizer à população a previsibilidade das medidas que estão sendo adotadas e se estão sendo adotadas pela concessionária, para saber se isso vai resolver o problema em um dia, em uma semana, em um mês, e se isso não vai voltar a acontecer no curto prazo. Então, essa é a atuação do poder público neste momento. Doutor Emerson, eu ainda vou fazer um outro questionamento para o senhor, dentro daquela primeira explicação. A regulação é do governo federal, sim, que tem as agências reguladoras. Quem contratou esta empresa no estado de São Paulo foi o governo do estado. Mas a responsabilidade a população cobra da prefeitura. É uma salada mista isso daí? Qual é o correto? Não, o prefeito que tem que ser cobrado? O adequado é o seguinte, como o nosso estado, o Estado brasileiro, né, República Federativa do Brasil, popularmente conhecido como Brasil, é uma federação, ou seja, tem diversas unidades federativas. Então, a União é a pessoa jurídica do Estado que responde pelo todo. E a própria Constituição estabelece competências da União, que são as chamadas competências nacionais. Competências de âmbito uniforme no país. Elas são competências tanto do ponto de vista de legislar, como de prestar serviços. E existem competências dos estados e do DF, que são as chamadas competências regionais. E aí do estado de São Paulo, do estado de Minas e todos os outros. E a competência local fica com o município. Esse tipo de serviço está no âmbito principalmente da competência da União e do Estado. Eu posso cobrar a prefeitura no aspecto político, ou seja, para que o prefeito, sentindo que a sua população diretamente envolvida está sofrendo, politicamente se articule para conversar com o governador e para conversar com o presidente da República, com os órgãos federais. E dizer assim, olha, eu que estou lá no município, na minha municipalidade, na minha localidade, eu estou vendo os meus cidadãos, que é minha responsabilidade de cuidar, sofrendo, com diversas precariedades por conta da falta de energia.
Só que eu não tenho a competência regulatória sobre esse serviço. Então, politicamente, eu estou me articulando com os deputados, senadores da minha região, do meu município, para tentar resolver o quanto antes. Então, esse seria o papel, ou seja, ele não está completamente isento. Mas não é uma intervenção jurídica administrativa, porque ele não tem essa competência. Isso no caso do prefeito. Emerson, é interessante essa parte da competência, as entidades federativas, a competência individualizada é algo que é complexo para quem não é do direito, né? E quem está no estado de São Paulo, por exemplo, visualiza sempre, quer botar a culpa no governador, quer botar a culpa em quem está mais próximo, no prefeito. E, de fato, a União é quem é detentora dessa competência na unidade máxima. Mas eu reparei, eu vi que foi aprovada na Câmara dos Deputados agora, o PL 1272 de 2024, e ainda vai para o Senado Federal, que tira um pouco da União e divide, na verdade, essa competência com os estados e com o município, com o Distrito Federal, para que elas possam participar mais ativamente tanto da escolha, não é isso? Dessas empresas concessionárias de serviço público, quanto dessa fiscalização, não é isso? Sim. Esse projeto de lei que foi aprovado, ainda não foi aprovada a lei em si, mas o projeto está tramitando e já tem uma aprovação na Câmara, ela traz uma mudança que é constitucionalmente prevista já. Não especificamente para esse caso. Por quê? Porque na Constituição, já que nós temos entes federativos com níveis de competências diferentes, nós temos também situações em que a competência é comum. Competência concorrente é quando eu estou falando que todos podem legislar, mas competência comum é quando todos devem prestar o serviço. Então vejam, um exemplo de competência comum é a educação. Todos devem se valer e se movimentar, ou seja, quando eu digo todos, União, cada um dos estados e todos os municípios, para prestar esse serviço à sua população diretamente envolvida. A saúde também é assim e alguns outros serviços. Então, quando se trata desse projeto de lei para fazer essa alteração, talvez até fosse o caso também de fazer uma alteração lá numa PEC, né? um projeto de emenda à Constituição, para colocar já na própria Constituição, além da lei, um dispositivo, alterar o dispositivo para dar competência comum a esses entes federativos. Por quê? Porque o Estado diretamente envolvido, ele tem mais conhecimento das suas peculiaridades. Ninguém pode dizer no Brasil que é mais especialista ou já lidou na prática, teve de lidar na prática com catástrofes de enchentes, de alagamentos, chuvas torrenciais muito fortes, que o Estado do Rio Grande do Sul. Já não é a primeira vez. São Paulo já tem uma recorrência dessa de chuvas afetando a prestação de muitos serviços, em especial o serviço de fornecimento de energia elétrica. Então, a participação do Estado, a coparticipação junto com a União é muito bem-vinda. Por quê? Porque traz expertise, experiência mais especializada, mais local, mais frequente naquela região do país, que pode não acontecer em outras. E a União ficaria mais com o aspecto macro, né, de gestão uniforme desse serviço. Perfeito. Doutor Daniel Vasconcelos, as licitações, melhor, assim como fala, esse serviço público foi transferido na década de 90, né, começou com a telefonia, porque tem governantes que ele quer um Estado menor e tem outros que querem um Estado mais forte. Serviços essenciais, como energia elétrica, água, esgoto, qual que é a avaliação que o senhor faz? Que tem que ser de uma empresa privada ou o Estado que tem que cuidar disto? Bom, no meu entendimento pessoal até, pela experiência que eu tenho, eu acredito que a privatização, ela no meu entender, não é fundamental para o Estado. Por quê? A palavra que faltou para mim, privatização. Privatização. Por quê? Por exemplo, a Enel Energia, né? Ela existe desde 1995. De 1995 para cá, a primeira catástrofe mais forte foi em 2024 agora. Teve uma em 2023, mas não chegou à tona igual chegou agora, de ir para a mídia e apelar para prefeito. Eu acho que quando o Estado é cobrado do que uma empresa privada, eu acho que funciona muito mais forte do que uma privatização no caso que aconteceu. Por exemplo, quando tem que ter investimento, que eu vejo que eu venho uma coletiva de imprensa do próprio diretor da Enel Energia, por ano eles estão investindo 2 bilhões. Quando era público, eles estavam investindo, se eu não me engano, 2 milhões por ano. E eles têm essa autonomia. Eu não sei como funciona quando precisa fazer licitação para a área pública. Por exemplo, uma melhoria como essa, só o governo consegue fazer uma licitação.
Já a rede privada não consegue, ele não tem esses recursos, porque ele só pode atender até as residências e comerciais. Já quando abrange a área pública, que é poste de energia, energia subterrânea, isso aí tudo é licitação. E eu acredito que se for tudo imposto do governo, acho que melhora. Por exemplo, em Brasília, que a antiga SEB virou Neoenergia também, né? Perfeito. Sobre esta provocação, eu volto depois do intervalo com o Dr. Emerson, Dr. Eric, para ouvir o posicionamento deles a respeito. E nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o debate sobre esse apagão provocado pelas fortes chuvas na capital paulista. Em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. São 9 horas em Brasília. Revista Justiça. Debate. E hoje nós estamos debatendo sobre o apagão provocado pelas fortes chuvas que vem acontecendo em São Paulo. Nós estamos com os convidados aqui, o advogado especialista em direito consumidor, Dr. Eric Avelar, o advogado e professor especialista em direito público, Emerson Caetano, e o engenheiro civil e segurança do trabalho, Daniel Vasconcelos. Eu tinha perguntado antes do intervalo ao Dr. Daniel Vasconcelos sobre a privatização de serviços essenciais. E eu volto essa pergunta agora para o Dr. Eric Avelar. A privatização é o caminho ou os serviços essenciais têm que ficar com o governo? Qual a avaliação do senhor? Particularmente, eu sempre acreditei que o Estado precisa dar conta. Então, se é essencial como o transporte, como serviços de fornecimento de energia, de água, o Estado precisaria prestar um bom serviço por conta própria. Eu sempre acreditei que sairia mais barato assim e seriam serviços mais bem prestados. Hoje eu me abandonei um pouco essa minha opinião, eu confesso, porque eu acredito que o Estado não consegue. Um Estado muito inchado, um Estado que presta os serviços diretamente, ele não alcança o nível de qualidade necessário e a um custo razoável. Eu, então, acredito hoje que a privatização bem realizada, e esse é o ponto-chave na minha visão, bem feita, é a solução para que a gente tenha serviços de qualidade, sim, a um custo moderado. Mas onde entra esse bem realizado? É preciso que o contrato seja bem feito, para que as empresas sejam bem selecionadas, então tem que ter responsabilidade na seleção, na contratação, para que as regras sejam bem definidas e na fiscalização. Então, se o contrato ele for bem realizado e fiscalizado adequadamente, eu acredito sim que uma empresa privada consegue prestar um serviço público, mediante concessão ou permissão, de qualidade melhor do que o Estado faria, a um custo razoável. Professor Emerson, o senhor comunga com a posição dos dois ou pensa diferente? O Estado tem que ser forte ou menor? A privatização é o melhor caminho? Ou tem que ser, o governo tem que dar conta dos serviços essenciais e não privatizando? Eu vou dizer que eu teria uma posição intermediária. Eu concordo com ambos, mas discordo em alguns pontos, ou faria algumas observações. Que o serviço precisa ser prestado com qualidade, com eficiência, principalmente os serviços essenciais, nós concordamos. Agora, quem vai executar esse serviço ou quem melhor tem condições de fazê-lo? E aí são questões de modelos. E no Brasil, da Constituição de 88 para cá, nós tivemos uma progressiva mudança nos modelos. Então, o modelo em que exclusivamente, ou quase que exclusivamente, quem executa é o Estado, é a execução direta, que eu cheguei a mencionar na minha introdução do artigo 175, a execução direta, ela padece de alguns maus. Quais são? A questão dos processos legais dentro do poder público são mais morosos, um pouco mais lentos, por conta que a sistemática de controle é muito rigorosa.
Se eu te pedir para administrar qualquer bem meu, você não fará uma boa administração se você administrá-lo tal qual fosse um bem próprio. Quem administra coisa alheia precisa ter maior rigor, maior eficiência. Isso vem lá dos romanos, isso é milenar. Quando eu administro meu próprio patrimônio, meus próprios serviços, eu posso dispor, falar, não vou dar tanta atenção a isso, essa qualidade não é tão importante para mim, para eu próprio. Agora, quando eu administro os serviços ou os interesses de uma coletividade, eu preciso ter mais rigor. Então, este é um aspecto. Então, se a gente vai adotar um sistema, por exemplo, o sistema que é o sistema da transferência de muitos serviços a particulares, nós mudamos o modelo. Agora, em vez de expertise e excelência na execução, eu preciso ter expertise, eficiência e excelência na regulação. Muda a qualidade do servidor, muda a formação do servidor. Eu faço uma pergunta provocativa. Qual é a área de formação em nível superior de quem vai fazer regulação na área de, por exemplo, aviação civil? Tem esse curso no Brasil? É um piloto? É um engenheiro elétrico? Eu não estou dizendo nem que é um nem outro. Assim, qual é essa formação? E aí nós fizemos a privatização de todo o setor de aviação civil no Brasil, que agora são concessionárias, mas que antes já tinham empresa. A VASP, era a Varig, a Transbrasil, que tinha participação do Estado. Então, quando nós estamos fazendo essa migração do setor elétrico para o setor privado de execução, está errado? Não. É inconstitucional? Não. É mais ou menos eficiente? Depende de como o Estado está tratando o modelo. Eu já contratei os profissionais, servidores públicos, que têm habilidade intelectual e formação técnica para fiscalizar? Eles têm experiência de trabalhar no setor para saber onde são os gargalos de problema? O nosso Daniel aqui seria um bom servidor, ele trabalha na linha de ponta. Então, se ele fizesse um concurso, mas eu pergunto, será que ele quer fazer o concurso? Será que é interesse dele fazer parte do setor público? Então, essas questões complexas precisam ser previamente resolvidas antes de você migrar o modelo. Eu não sou nem a contra nem a favor. Agora, migrar o modelo sem essa prévia estruturação do Estado, nós tivemos históricos aqui. Já tivemos apagão da aviação civil em 2007, gravíssimo no final do ano. Tivemos apagão da telefonia em 95, 96, em que as operadoras não se comunicavam e o minuto que custava R$ 1,30 passou a custar R$ 36. As pessoas já não conseguiam mais falar por telefone fixo à época. Nós já tivemos momento em que celulares e linhas de aparelhos móveis eram inimagináveis para a população, hoje melhorou, mas a transição sempre gera crise e afeta os usuários quando ela não é bem regulada. Então, sou a favor, sim, de muitos serviços serem transferidos para a iniciativa privada, desde que o Estado previamente faça uma estruturação regulatória adequada. E aí envolve pessoas, capacitação técnica e estruturas de Estado, agências, órgãos, que sejam vocacionados para isso. Esse é o primeiro ponto. E para finalizar, eu teria um último ponto que é o seguinte: certos serviços não podem estar, ou não têm condições ainda no Brasil de estar na mão da iniciativa privada. Por quê? Porque nós somos um país de renda média baixa. Então imagine se eu tiver que cobrar, ainda que minimamente, tarifas de esgoto, tarifas de fornecimento de água para populações de muito baixa renda. Fica inviável para a empresa que não vai dar lucro e fica impraticável para quem tem de pagar, que está lutando pela sobrevivência. Então a gente tem que escolher muito bem alguns serviços que ainda precisam ficar na mão dos estados. E aí, estrutura aeroportuária, rodovias, que são a população que tem melhor condição de renda média, quem tem seu carro para circular, aí essas empresas concessionárias vão pagar impostos e esses impostos podem financiar outros tipos de serviços cuja população diretamente usuária não tem condições de pagar. Então essa é a ponderação que eu faço. Não sou a favor nem de um nem do outro. Eu sou a favor de um modelo misto de transição no Brasil, mas com essa advertência de que é preciso pré-estruturar a estrutura regulatória. Senão a gente fica batendo cabeça quando uma catástrofe acontece. E a população é que sofre com isso. Alguma ponderação, doutor Daniel? Bom, inclusive em São Paulo o pessoal estava atacando o prefeito, né? A maioria, acho que o prefeito é o culpado, porque em algum momento na cabeça da população, quem governava esse modelo de negócio era o próprio Estado, né?
E hoje é uma empresa privada que está tomando conta de toda a situação de energia de São Paulo, que é uma cidade maior aqui do Brasil, acho que até da América Latina. E tem que ser cobrado mesmo, mas acredito que tem que deixar bem claro para a população também que a população tem que cobrar, tem que mandar notificação, porque acredito que funciona também, não atacar somente o Estado, porque ele tem o dever de cobrar também a companhia. O doutor Daniel, o senhor como engenheiro, onde está a falha quando a gente vê na televisão, e pessoalmente também, aquele emaranhado de fios, o chamado gato? Porque daí é uma ineficiência de quem? Bom, quando a gente fala gato, eu acho que é a ineficiência da própria companhia. Por quê? Eu vi a imprensa que o próprio diretor da Neoenergia transmitiu, eles têm tecnologia de ponta, eles sabem onde que faltou energia. Qualquer coisa que acontece na rede, eles sabem o que aconteceu. Então, eu acredito que se tiver mais fiscalização, esses gatos emaranhados não vai acontecer. Eu acredito também que esses postes de energia, principalmente os locais mais afastados, deixam a desejar, né? Eles cuidam mais da população que está mais ali à frente, né? Que tem mais conhecimento, uma cidade onde é mais dentro da cidade do que fora. Se você for em algum estado de São Paulo, onde mais afastado, onde as casas estão mais acima, mais embaixo, é muito perigoso, porque tem muita fiação exposta, que eu tive lá presente, acho que foi mês passado, para uma reunião com um cliente, e direto falta energia por conta desses modelos de negócio deles. Certo. O doutor Eric, o consumidor, ele vai construindo a casa dele, precisa de água, energia, esgoto, mas no campo, no lado que a gente está discutindo, que é sobre a energia elétrica, a mesma colocação que eu fiz para o doutor Daniel, doutor Eric. O consumidor, ele não tendo acesso, claro que está errado de ir lá forjar, mas daí é uma falha do Estado, do município, de não atender esse consumidor com energia elétrica. Mesmo errado, ele tem que fazer esse chamado gato para não ficar sem o fornecimento de energia, para ter a luz, ter o chuveiro com água quente, como fala, a energia elétrica dentro da casa dele. A gente entra no assunto de um problema social, que é extremamente delicado. Mas para qualquer caminho que a gente olhe a respeito deste assunto, eu não acredito que realizar um gato seja a solução. Afinal, é tipificado como crime, inclusive. Uma pessoa que realiza tal manobra, ela pode sofrer um processo criminal, e não só civil, não só indenização. Não se trata apenas de pagar a multa que a companhia cobra, mas ela pode responder criminalmente por ter realizado tal ato. Então, é preciso pressionar as autoridades para que eles resolvam a solução daquela família e, então, forneça serviço de qualidade. É delicadíssimo, porque se a gente imagina numa favela, uma família, 3 filhos, onde não tem energia elétrica e você exigir que essa pessoa, então, fique sem energia, fique sem água, como é que a gente defende isso, né? É delicado, mas eu não posso aqui estimular e defender que essa pessoa então pratique um crime para resolver um problema social. A solução dessa questão, ela demanda participação ativa do poder público, todo ele. Tanto o legislativo precisa tomar as medidas, o executivo e o judiciário quando esses problemas de fato existirem e chegarem ao seu conhecimento. Pois não, doutor. Aconteceu aqui em Brasília, no Ponte Alta, por exemplo, igual o doutor falou aqui, que pode responder por furtos, né? Isso aconteceu na Ponte Alta, teve derrubadas lá em locais irregulares. E o que acontece quando um lote é irregular? Isso para fins de recebimento de energia. Quando você constrói um lote irregular, sabendo que é irregular, a Neoenergia, se você fizer um projeto, fazer uma notificação, eles têm a obrigação de abastecer o local, mesmo que irregular, e você paga para aquele local por enquanto que estiver usando. Não pode furtar energia porque teve derrubada, o dono do lote que estava construindo, que estava usando energia para construir, sem o poste de energia da SEB, né, da Neoenergia, o padrão, que é o antigo padrão SEB, teve que responder criminalmente. Eu acompanho um grupo aqui da Ponte Alta, de 6 de setembro, eu acompanho bastante, eu vi muitos moradores com esses relatos e bastante gente respondendo por furto de energia. Certo. Quando a gente fala de furto de energia, se a pessoa realiza um gato, então passa ali uma fonte de energia, né? Ele precisa tirar de algum local. E se passa a fonte de energia, a gente não está falando de um lugar, portanto, totalmente desabastecido.
se o Estado de fato não é requisito para a concessionária de serviço público, fornecimento de energia, que aquela unidade, como disse o Daniel, que esteja documentada, seja regularizada com registro público, escriturada. Então pode ser uma invasão, pode ser um imóvel irregular, sim, que se a pessoa fizer os procedimentos junto à concessionária e houver possibilidade de fornecimento, se tem energia passando, provavelmente há, para que ela então instale o registro naquele local. Então, a maior parte dos gatos, como dizem por aí, o furto de energia, ocorrem não por ausência do serviço público, mas por ausência de condições financeiras para arcar com aquele serviço público. Então, a discussão é bastante complicada. No fim, de forma alguma, o gato é a solução. De tudo isso que foi dito aqui, doutor, eu gostaria de ouvir do professor Emerson. A gente precisa ponderar, e eu gostaria de ancorar essa parte da fala agora numa entrevista que eu vi logo quando eu estava no epicentro do problema lá em São Paulo, do governador de São Paulo, que nem é competência direta dele, mas ele tem responsabilidade política, né, de dar uma resposta assim, o que pode ser feito. E prontamente ele já ali na porta do Palácio do Estado, ele falou assim: eu defendo a estabilização dos contratos, a garantia, a segurança jurídica da empresa que investiu milhões, já investiu milhões, isso é fato, mas que está tendo certo problema. E aí ele invocou um dispositivo da Lei Regulatória do Serviço, dizendo assim, olha, tem que instaurar um processo administrativo para caducidade. Ele não defendeu, não, vamos expulsar essa empresa daqui, essa concessionária daqui. Não, que não é a lógica, a gente não é uma república de bananas. Mas também a gente tem que concordar que a gente não está com o pires na mão pedindo que empresas multinacionais de vários setores concessionárias venham para o Brasil. Aquele mercado consumidor de São Paulo é um exemplo bom, por quê? Porque está entre os maiores do mundo. Nós não estamos falando de uma cidadezinha pequena qualquer, nós estamos falando de um mercado consumidor que talvez uma empresa multinacional desse ramo não encontre em muitas cidades do mundo, em muitas regiões do mundo. Então é interessante, e quer queira, quer não, está se pagando uma tarifa de energia elétrica cara, ou seja, algum padrão de faturamento bilionário está acontecendo ali. Mas para isso tem que ter uma contrapartida. E ele falou, vamos instaurar o procedimento para caducidade. O que é isso? Lá no artigo 35 da lei que eu mencionei, a 8987/95, tem as causas de extinção do contrato de concessão, daquela transferência ao particular. E uma delas é a caducidade. A caducidade é interessante por quê? Porque quem dá a causa é o concessionário. Porque houve uma inexecução, a lei diz, parcial ou total do contrato. Neste caso não há dúvida, é uma inexecução parcial. Ou seja, do ponto de vista da qualidade e da continuidade. A própria lei, no artigo 6º, ela diz assim, olha, existem alguns princípios de quem executa serviço. Quer o poder público, quer um concessionário particular. E entre esses princípios eu destaco dois. O princípio da continuidade, da não interrupção injustificada e da regularidade, ou seja, manter um contínuo fornecimento com qualidade, com estabilidade, com previsibilidade. Isso é regularidade. Pelo que estamos vendo, em alguma medida, esses dois princípios não foram observados nesse episódio e em episódios anteriores no próprio Estado de São Paulo. Então, por isso que o governador fala em instaurar o processo, mas a competência não é do Estado, teria que ser da União. Este processo daria ampla defesa, contraditório, para que a empresa, inclusive, demonstre que tomou as medidas razoáveis e adequadas para evitar, mas um infortúnio da natureza. Se fosse no Rio Grande do Sul, está mais dentro do previsível, do imaginável, que lá foi um infortúnio, ou seja, tudo que se poderia ter sido feito não seria uma resposta suficiente para evitar tamanha ação da natureza. Mas São Paulo já não parece tanto assim. E a caducidade, a lei diz muito claramente o seguinte, as causas de caducidade. E diz assim, quando é que eu posso declarar a caducidade? Que o poder público pode extinguir essa concessão e passar a concessão para um outro, fazer uma nova licitação. Ele diz assim, quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente. Aqui acende um alerta. Aparentemente, alguma coisa de inadequado e deficiente está acontecendo nessa prestação de serviço. É justificável ou não? O processo que o governador defendeu, que não é ele que vai fazer, mas seria competência da União, vai dizer isso. Além disso, ele diz, quando a concessionária paralisar o serviço ou concorrer, colaborar para tanto, será que a omissão, a falha nos investimentos, as negligências que podem ter acontecido colaboraram para esse evento? Está aqui a causa. Então, isso eu não estou inventando, estou lendo aqui do próprio texto da lei. Então, esta medida seria um recado mundial do Brasil.
Nós não somos uma república da banana, nós temos uma Constituição vigente e temos instituições funcionando. E quando alguma coisa de irregular acontece, a gente instala um processo, dá ampla defesa, mas não deixa passar. Não passa pano, como é a expressão do momento. Não passa pano. Porque aí as próximas concessionárias que vierem disputar algum tipo de serviço não só energia elétrica, vão saber que aqui não é brincadeira, que elas podem tomar um enorme prejuízo a ponto de chegar à falência. E aí, neste ponto da falência, eu gostaria até de passar para o colega, por quê? Porque se alguém imaginar assim, mas e se a empresa não conseguir arcar com tantas indenizações de tantos milhares de pessoas? Aí, o direito tem uma solução para isso. Alguém vai ter que pagar essa conta. Como fica, doutor Eric? Tem que pagar a conta. De fato, tem. No direito do consumidor, há uma teoria da quebra da personalidade jurídica que é facilitada. Então, se por acaso a empresa não conseguir arcar com as indenizações do consumidor, os sócios, os donos da empresa, o fará. E aí entra uma discussão muito mais complexa, muito mais aprofundada. Se não o fizer, poderia trazer o Estado a indenizar. Eu acredito que sim, boa parte da jurisprudência também, mas há posições que digam que o Estado não compõe essa cadeia de fornecimento, porque o Estado não exerce atividade com fins lucrativos e, portanto, não comporia a cadeia de fornecimento e não poderia ser responsabilizado num processo que tratasse de direito do consumidor, se essa for a razão daquela ação judicial. Mas pode, de acordo com o direito civil, direito público. Então, é possível, sim, responsabilizar o Estado de algumas formas, mas não diretamente numa ação cujo objeto, cuja fundamentação foi de direito do consumidor. E nesse caso, o direito do consumidor, o direito do consumidor brasileiro, ele é copiado em vários estados ou em vários outros países, inclusive na Argentina, usaram como base o nosso direito. E ele é muito bem elaborado, ele é muito bem estruturado, e o direito do consumidor dá guarida para o consumidor para que ele seja protegido em situações como essa. Basta que o consumidor demonstre de forma mínima, ao ajuizar a sua ação, que houve nexo de causalidade, e é de forma mínima mesmo, é provar que um equipamento está estragado, que aquele equipamento existia à época daquela ausência de luz, e pronto, isso será o suficiente para que ele demonstre minimamente o seu direito, e aí o ônus da prova se inverte para que a concessionária do serviço público então demonstrasse que aquele equipamento estragado, que aquele leite da geladeira que se perdeu, aquela carne que se perdeu, não foi fruto da ausência de energia. Então, o consumidor que se vê nessa situação, e é importante a gente delimitar, ele tem vários caminhos para seguir. O primeiro deles é tentar administrativamente, porque a resolução número 1000 prevê lá a hipótese de indenização direta da concessionária de serviço público para o consumidor. E lá tem os parâmetros para assim fazer. Basta que o consumidor procure a concessionária pelos meios próprios, telefone, e-mail, WhatsApp, até a maioria delas já tem, e forneça lá sua conta de luz para dizer qual é o seu endereço, seus dados, apresente um breve relatório do que aconteceu, minha geladeira queimou, depois um breve relatório do dano que sofreu, e os dados sobre o item que se perdeu, e então a concessionária de serviço público irá indenizar o consumidor a respeito daquele dano. Se o fizer dentro de 90 dias, é o que diz a resolução, o consumidor sequer precisa apresentar um relatório técnico a respeito do equipamento, sequer precisa apresentar a nota fiscal do equipamento. Presume-se que se você apresenta aquele item, ele seria seu. Acima de 90 dias, até 5 anos, a resolução garante também ao consumidor o direito de indenização, mas aí ele precisa apresentar a nota fiscal, que complica um pouco para ele, e ele precisa também apresentar um relatório técnico a respeito daquele dano. Então, o consumidor que se vê nessa situação, ele percorre esse caminho primeiro, e se não conseguir ali ser indenizado a contento, procure, portanto, um advogado, para que o advogado o oriente, para que ele judicialmente consiga indenização que resguarde os seus direitos. Doutor Eric Avelar, era exatamente esse ponto que eu queria perguntar para o senhor. Porque, administrativamente, as concessionárias não respondem, não atendem o cliente, o consumidor. O caminho é juizados pequenas causas? Se o dano for pequeno, se estamos falando de um
aparelho barato que se perdeu, os pequenas causas resolvem bem. Agora, se por acaso o consumidor vai pedir um dano moral porque ficou sem tomar banho, né? Porque a gente prejudica o fornecimento de água também em muitos casos. Se ele ficou sem energia elétrica, perdeu toda a comida em sua geladeira, às vezes a gente está falando de um dano material que pode chegar a 5 mil, 15, 20 mil reais, e a gente também pode estar falando de um dano moral, que é de mais complexa comprovação. Portanto, se o dano ele é pequeno, 500 reais, R$1.000, pequenas causas é a melhor solução. E ele o faz sem advogado, portanto, simplificadamente. Se o dano que ele sofreu for maior e mais complexo, como o dano moral, se for o caso, é ideal que ele procure ou a Defensoria Pública, se não conseguir arcar com o advogado, ou que procure um advogado para ele, então, ajuizar uma ação na Justiça Comum, onde é possível realizar perícias em algumas situações e tal, e assim ele busca os direitos dele. Mas lembro, quando se fala de um problema como foi em São Paulo, em que milhares, né, dezenas de milhares de consumidores vão atrás dos seus direitos, talvez a concessionária, de fato, pise no freio ali e não haja, a não ser que o faça por pressão, como está sendo feito, né, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelo Ministério Público. Mas se a gente tem uma queda de energia na sua rua ali, que estourou um transformador e gerou prejuízo para aquela rua, eu já vi vários casos em que a concessionária de serviço público ela arcou sim com aquele prejuízo, sem maiores complicações. Então, é importante seguir o caminho. Não é obrigatório, porque o judiciário não exige que você tente administrativamente primeiro. Não é. Você pode ir direto no judiciário. Mas se o seu dano ele é pequeno, de fácil solução, tente sim administrativamente. Se não conseguir, anotando o número do protocolo, tirando print daquele registro do WhatsApp ali, então ajuize sua ação para buscar essa indenização. Dr. Daniel Vasconcelos, a fiação subterrânea numa cidade como São Paulo é possível? Possível, só que o nível de escalabilidade, o nível de valores é de 3 a 5 vezes maior a subterrânea do que a aérea. A aérea tem o pós e contra. A aérea ela é fácil de manutenção, quando tem um rompimento de fio o pessoal vai lá e troca. Quando a concessão de uma elétrica ser subterrânea, quando tem que fazer manutenção, tem que haver escavação. No projeto tem que identificar todo o projeto antigo de hidráulica, de elétrica, de nível passando tem que fazer um projeto muito robusto, porque tem que prever onde que passa hidráulica, escoamento pluvial. Não é todos os pontos que pode passar uma rede subterrânea. Eu acredito que por isso até hoje não foi feito no estado de São Paulo e a agressividade do serviço é muito grande. Se hoje o trânsito já é imenso, imagine fazendo uma estrutura dessa de subterrânea, porque vai interromper bastante fluxo de estrada, porque vai ter que escavar, vai ter que passar na cidade toda, porque quando a gente anda na rua, a gente vê os postes, fiações, tudo passando. Isso subterrâneo seria do mesmo jeito. Então, subterrâneo é só o centro de Brasília mesmo no país? Basicamente, porque Brasília, não sei se eu sou... até curiosidade minha, a rede de Brasília ela foi feita nesse meio trecho. Antigamente era tudo aéreo, né? Aí com essa nova construção de Brasília, mudanças, acho que foi até da época do Juscelino Kubitschek, foi feito tudo subterrâneo, alguns só no centro de Brasília. Quando é mais afastado é tudo aéreo e não tem como mexer. Tem como, mas só que vai paralisar muito. Se o pessoal reclama do asfalto que faz, imagina uma rede subterrânea que vai parar até chegar em porta, né? Mas daria mais estabilidade ao sistema de energia 100%, elétrica. porque teria menos apagões, menos falhas. Teria menos falha, menos apagões, seria uma rede mais estabilizada. Se tivesse uma chuva imensa, vento de 200 km por hora igual aconteceu, não ia acontecer nada, a não ser se tivesse uma cratera, que tivesse rompimento de fio, aí a manutenção ia acontecer. Mas eu acredito que, tecnicamente, era bem mais viável se tivesse como implantar dentro do estado de São Paulo com a cidade rodando. Então, precisa de uma ação política com vontade de solucionar, doutor Emerson? Precisa uma ação política, jurídica, né, nesse sentido, e efetiva. É preciso que todos os envolvidos, né, os responsáveis indiretos, que são os entes estatais, e o responsável direto, realmente mova todos os esforços para poder resolver. Que nós não estamos falando de um prejuízo pontual, nós estamos falando de um prejuízo em massa, né, uma população imensa envolvida nisso aí. E aí, nesse meio, a gente tem todo tipo de notícia, né? A gente tem empresas que dependiam da energia elétrica, que teve prejuízo de milhões. Imagine uma empresa lá que tenha produtos perecíveis, né? Empresas de vacina que
tem lá os geradores, mas eles não são geradores que sustentam tudo isso. Agora, você imagine também a população que está lá, que tem criança, que está num apartamento de 20 andares, 30 andares, e aí os geradores não suportam os elevadores todos funcionando normalmente, ou seja, é uma coisa mais precária, né? Mais emergencial. E eu teria uma curiosidade que eu gostaria de perguntar aqui para o nosso colega Daniel, que ela é aquela família comum, né? Como as nossas famílias também. Normalmente, quando há um pico de energia, se é uma queda de energia, o que acontece? Vem lá dos nossos avós. Então, tira o aparelho da tomada, porque quando a energia voltar, pode ter uma oscilação. Então, que dicas você daria para essas pessoas, até para nós mesmos, que quando há essa queda de energia, que precauções ou medidas para você aferir se a energia já estabilizou, quanto tempo é bom tirar o aparelho da tomada, que aparelhos são mais sensíveis, para evitar o prejuízo e não ter que correr atrás de jurídico, advogado depois? Geralmente tem que ter uma obra bem feita, ela é feita conforme a NBR 5410, que ela é de baixa tensão, média tensão e alta tensão. Nos 3 níveis tem que ter um captor Franklin, quando é um pavimento, por exemplo, um prédio de 10 pavimentos, 3 pavimentos, tem que ter um captor Franklin protegendo de contra-raios, que é o aterramento. Quando esse nível de descarga muito grande na energia, o aterramento ele dissipa para a terra, então ele tem uma instabilidade e geralmente quando faz o dimensionamento de distribuição de quadro geral de entrada, que é dentro da casa, é feito o DPS, que ele é um protetor de surto. Quando tem esse pico de energia, o próprio DPS entra em ação e caso haja esse pico de energia, ele mesmo dispara, ele queima o DPS e não transfere para a própria casa. E aí a queda de energia, aí tem que fazer a manutenção corretiva no quadro, que é trocar o DPS para o novo. Mas hoje tem, de acordo com a NBR 5410, tem tudo, as normas, nós temos equipamentos de ponta que não deixam isso acontecer, não tem essa sobrecarga mais, não precisa de transformadores dentro de casa para poder oscilar esse pico. O próprio DR, DPS faz esse trabalho dentro de uma residência. E um comentário importante, que até o nosso colega acabou de falar, em São Paulo teve esse apagão e muitas clínicas de hemodiálise, hospitais, têm transformador, gerador, e é obrigatório ter para a unidade de saúde, principalmente quando tem uma região com muito pico de energia. E na sexta-feira, dia 11, sexta-feira, sábado, domingo, uma unidade lá de São Paulo, uma clínica de hemodiálise, gastou mais de 1.700 litros em um único gerador, porque tinha paciente no leito fazendo a diálise, e se desligasse e acabasse a energia, é perigoso vir a óbito. Então, a empresa contratada, né, foi responsável por abastecer, colocou todos os funcionários para poder ficar indo e voltando em posto, caminhões de diesel para poder ficar abastecendo enquanto a clínica funcionava, porque aí já era saúde. Aí eu faço uma pergunta, não sei se a gente tem ainda tempo. Sim, à vontade. Caso alguém lá fazendo a diálise venha a óbito por conta de falha de energia e o gerador não suportou e por conta da companhia de falta de entrega de energia naquele ponto venha um paciente a óbito, quem responde? Dr. Eric. Essa análise a respeito do nexo de causalidade, ela é delicada. Então, a responsabilidade ela não vai ao infinito. Eu vi que o senhor falou de danos morais, materiais e quando há danos na saúde. Se eu digo assim, poxa, eu bati meu carro porque acabou a energia no meu escritório e eu fui então à minha casa e eu não estaria dirigindo nessa chuva se não tivesse acabado a energia. Então, a culpa é da concessionária por ter acabado a energia? Não. O nexo de causalidade ele precisa ser imediato e conectado com aquele dano. Então, está conectado, acabou a energia e a pessoa veio a óbito. A princípio, estaria. Mas existe na norma uma regra que determina, como você disse que sim, e a respeito desta regra de saúde eu não conheço, mas existe uma norma que diz que instituições de saúde, como que fazem hemodiálise, são obrigados a ter sistemas de no-break e geradores? É obrigatório. Tem, então, a partir daí, era dela a competência de manter a energia em caso de falha. E aí, ao meu entender, essa discussão seria uma ótima discussão para a gente levar para o STJ, para o Supremo, né? Num processo judicial, seria divertidíssimo. Mas, ao meu entender, nesse caso, se existe essa previsão legal a respeito dessa obrigação da clínica, então ela não pode transferir essa responsabilidade para a concessionária de serviço público, mesmo que tenha faltado energia. Agora, se a gente concluir que essa falta de energia durou 10 dias, 15 dias e que, em razão deste longo período, ela não conseguiu cumprir, ou seja, não houve razoabilidade alguma,
Então, aí sim a gente, aquela regra que traz a obrigação daquela entidade de saúde, daquela empresa de saúde, de ter no breaks e tudo, não visava garantir energia durante 15 dias, durante 30 dias, não sei. Então, se fugir do absolutamente do razoável, então a culpa pode sim retornar à concessionária de serviço público, que seria culpado, haveria nexo de causalidade entre a falha do serviço e aquele óbito. E havendo óbitos, seja lá de quem for a responsabilidade, essa relação é de consumo, o paciente é consumidor daquela entidade de saúde, é consumidor da energia elétrica e, a depender dessa responsabilidade, ele tem sim direito a indenizações, a indenização por danos materiais, se houverem, e com certeza por danos morais. Se vier a óbito, claro, a indenização passa para os familiares, né? Os familiares é quem terão direito à indenização por danos morais. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está passando muito rápido. Dr. Daniel Vasconcelos, eu quero agradecer pela presença e a participação. Gostaria de ouvir as considerações finais de tudo que foi dito e o que precisa ser aperfeiçoado nesse setor elétrico. Bom, muito obrigado. Agradeço aqui, primeiramente, por ter me convidado para participar desse debate. São Paulo é uma cidade maior da América Latina, né? Eu acho que exige mais manutenção preventivas, manutenções corretivas. Eu vi um coletivo de imprensa do próprio diretor da Neoenergia, ele dizendo que faz as podas, agora vai intensificar. Eu acredito que isso aí é uma melhoria bastante para o Estado. Não tem o que fazer, fenômenos naturais. A gente, inclusive, ele informou que não previu isso aí, né? Que não tinha... foi um fenômeno natural, no qual ele não tinha conhecimento que iria acontecer. Foi o maior desde 1995 registrado da história. O menor foi em 2023. Eu acredito que fazendo essas manutenções preventivas, corretivas, sendo cobrado pelo Estado e pelos moradores também, qualquer intervenção que tiver, eu acredito que possa melhorar a qualidade de energia do local. Investimento, como disse o professor Emerson logo no começo também. Exatamente. Né? Não adianta fazer esses reparos se não investir. Exatamente. O próprio diretor informou que tem investido bastante em tecnologia, no qual ser uma residência falta energia já aponta para eles, e esses dados de 3 milhões e 100 mil apagões que teve de moradores sem energia foi com base nos dados da própria companhia, que eles têm um aparelho, eles conseguem ver em tempo real quais unidades estão sem energia para poder atuar. Muito obrigado, o engenheiro civil e segurança do trabalho, Dr. Daniel Vasconcelos. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Professor também. Obrigado a todos. Os agradecimentos também ao Dr. Eric. Muito obrigado e as considerações finais. Obrigado, muito obrigado pelo convite. De fato, é uma honra estar aqui presente. Gostaria de parabenizar a Rádio Justiça por esse excelente programa. Informar a população é essencial. As pessoas precisam ter consciência a respeito dos seus direitos. E deixo aqui um recado aos consumidores de todo o Brasil para que não deixem passar. Vão atrás dos seus direitos. Quanto mais as pessoas, de forma justa e adequada, proporcional, forem atrás dos seus direitos, mais atenção as empresas darão para que problemas como estes não ocorram. Seus direitos são assegurados por lei, assegurados pelo judiciário brasileiro e, portanto, dever nosso ir atrás dos nossos próprios direitos, porque assim a gente ensina, assim a gente... o judiciário e as indenizações, elas funcionam como uma forma de prevenção, uma forma de desestimular as empresas a descumprirem o Código de Defesa do Consumidor. Obrigado a todos. Esta foi a participação do advogado especialista em Direito do Consumidor, Dr. Eric Avelar. Mais uma vez, os agradecimentos. Muito obrigado. As considerações finais do professor Emerson Caetano. Gostaria de agradecer a oportunidade e fazer o registro de que esse trabalho, esse tipo de programa aqui da Rádio Justiça é um serviço de utilidade pública, esclarecimento, educação. Eu sempre defendo que educação não pode ter monopólio e não pode ser restringida. Eu acho que quanto mais você divulga informações, conteúdos técnicos e instrui a população, você está tirando o monopólio de alguma coisa que pode melhorar a vida da pessoa, que é a informação e conhecimento. Agradeço por essa participação e tentar colaborar nesse sentido. E para você que eventualmente sofreu um tipo de prejuízo como esse, ou o pessoal de São Paulo que está sofrendo, não deixe de ir atrás de seus direitos. Às vezes você pensa assim, mas aqui eu tive um prejuízo só de R$1.000 e poucos, foi só um eletrodoméstico. Vai na sua rua, no seu bairro, se mobilize, se reúna com os demais, monta um grupo do WhatsApp, ou passe uma lista e
representando esse pequeno grupo, procure um advogado, se for o caso, procure a Defensoria Pública, porque às vezes se associando, talvez o advogado não tivesse interesse para pegar uma causa de R$500, mas se você se associar com 10, 15, já é interessante. E nós advogados estamos aqui também, a gente precisa dos nossos honorários remuneratórios, mas a gente também gosta de comprar uma boa briga e especialmente em favor dos mais prejudicados. Muito obrigado, o advogado e professor especialista em Direito Público, Dr. Emerson Caetano. Os agradecimentos. E a gente encerra o debate de hoje, que foi sobre o apagão provocado pelas fortes chuvas em São Paulo. E a gente volta na segunda-feira com um novo tema de um debate. E daqui a pouco você vai acompanhar as informações do giro pelos tribunais aqui em Brasília. Vamos para o intervalo comercial, 9h40. Estamos apresentando Revista Justiça.